Meu texto se chama Sinal dos Tempos. Escolhi abordar o tema de Hamlet hoje por duas razões. Em primeiro lugar, porque a frase shakespeariana, o tempo está fora do prumo, parece estar adquirindo um novo sentido no mundo contemporâneo. Em meu entender, trata-se de um novo contexto que indica a passagem de Hamlet para Hamlet Maschine, a peça de Rainer Müller. Em segundo lugar, porque, como brasileiro que sou, desde que comecei a tentar compreender a piada pau-brasil de Oswald de Andrade ao dizer to be or not to be, that's the question, vi que essa brincadeira enuncia a tragédia ainda não reconhecida do que é ser brasileiro entre aspas. Mas como não há tempo para se abordar as duas razões, vou deixar de lado a questão brasileira e me ater à passagem do Hamlet para Hamlet Máquina. Para entrar no assunto, gostaria, porém, de dizer algumas palavras sobre uma das características mais marcantes do mundo em que vivemos, a saber, a aceleração tecnológica e seus impactos sobre o humano. A fim de se ter uma medida, se é que se pode dizer assim, do impacto e da intensidade da aceleração tecnológica sobre o humano, vejamos o que diz Constantinos Caracalhos, um especialista do Escritório Europeu de Patentes, que se dedicou nos últimos anos à construção de cenários futuros nessa organização. Ele diz: se você considerar o progresso tecnológico realizado no ano 2000 como uma unidade de tempo tecnológico, então calcula-se que o século XX teve, ao todo, 16 dessas unidades. Todo o século XX é equivalente a apenas 16 anos do progresso tecnológico medido pelo ano 2000. Isto é, em termos tecnológicos, o século todo poderia ser comprimido em apenas 16 anos, com desenvolvimentos cada vez mais concentrados em seu final. Levando em conta esse efeito de aceleração, você poderia imaginar quantas unidades de tempo tecnológico nós e nossos filhos vamos experienciar e ter de enfrentar durante o século XXI? Aparentemente, haverá mais do que 100, mas você pode imaginar quanto? Bem, se você simplesmente extrapolar a tendência atual, assumindo que não ocorrerão desastres em larga escala e a longo prazo, pode ser que tenhamos que lidar com um progresso tecnológico equivalente a 25 mil anos, baseado na tecnologia do ano 2000, dentro de 2 gerações. Mesmo que você considere apenas 1000 anos, teremos que enfrentar desafios semelhantes ao que a maioria das populações da África ainda está enfrentando, populações que foram catapultadas da Idade da Pedra ou do Ferro na modernidade, dentro de 2, 3 gerações. Fim de citação. Se Caracalhos estiver certo, a pergunta então que se coloca é a seguinte: como a experiência humana vai processar, ou melhor, está processando, essa aceleração que os especialistas qualificam como avalanche tecnológica? A analogia com os povos indígenas soa interessante, não porque estes sejam atrasados ou arcaicos em termos sociais e culturais, mas porque não trilharam o caminho do desenvolvimento técnico cada vez mais acelerado, optando por outros rumos. Assim, quem já esteve numa aldeia Yanomami, por exemplo, sabe da distância que separa a sua vida cotidiana do nosso universo tecnologizado e constata a sua dificuldade em lidar com nossas máquinas. Mas, nesse caso, o problema que os Yanomami enfrentam não é com a sua sociedade, ou seja, com a sociedade deles, e sim com a organização social dos outros, dos brancos. A ironia entre nós é que vamos ser cada vez mais confrontados com a vertiginosa aceleração que a nossa própria sociedade produz e de cujo impacto parece que não temos como escapar.
como se estivéssemos nos tornando um povo primitivo dentro da nossa própria cultura. Assombrado com o assunto, durante alguns anos desenvolvi uma pesquisa acadêmica intitulada O Futuro do Humano, na segunda metade da década passada. E foi durante o desenrolar da pesquisa que acabei trazendo de volta para o centro de meus interesses a obra e o pensamento de Heiner Müller. O que trago aqui são apontamentos que escrevi sobre o tema em 2009. Acho que os últimos 5 anos os tornaram ainda mais atuais. No início dos anos 2000, o trabalho do poeta e dramaturgo alemão já havia sido muito importante para pensar as tendências das relações entre tecnologia e sociedade, porque ali já se encontrava enunciado o que Müller denominou estratégia de aceleração econômica e tecnológica total. E sua implicação maior, para ele, o desaparecimento do humano no vetor da tecnologia. Ora, as observações de Constantinos Caracalhos não só corroboravam o ponto de vista do poeta, como me mostraram que o debate sobre o futuro do humano precisava levar em conta tanto os fatos e os feitos da engenharia genética e suas repercussões na esfera jurídico-política e ética, como também, e talvez principalmente, a expressão de um possível esgotamento do homem e de sua própria crise, pelo menos nos moldes em que esta se manifestava desde o advento dos tempos modernos. Não são poucos os autores que veem em Hamlet de Shakespeare o momento inaugural de uma crise que se instaura quando o homem, soberano sem reino, percebe que o tempo está desnorteado, isto é, que há um descompasso entre o tempo do sujeito e o tempo da história. Mas se o tempo se acelera a ponto de tornar o homem obsoleto, no dizer de Gunther Anders, que foi citado aqui pelo Eduardo Viveiros de Castro, valeria a pena perguntar em que medida a problemática hamletiana ainda é ou não válida. E se não for, a que outra problemática ela dá lugar? Tais perguntas são válidas e merecem consideração por pelo menos 2 razões. Seria preciso lembrar, em primeiro lugar, com Henry Miller, que o mundo, ou melhor, um mundo, sempre degringola primeiro secretamente no inconsciente, antes de degringolar no exterior. Em segundo lugar, com Heiner Müller, que o pensamento é sempre mais lento que a escritura poética, uma vez que a literatura permite dizer mais sobre a realidade mais rapidamente do que qualquer teoria. Isso, palavras do Müller. Ora, se tais razões merecem crédito, trata-se então de perceber que o foco dessa intervenção deve novamente se deslocar, deixando de privilegiar o debate que se trava no terreno das ideias a respeito do futuro do humano, para concentrar-se na reconfiguração da crise que vai suscitar precisamente a enunciação de tais ideias. E é nesse ponto que o retorno a Müller se torna inevitável. É claro que essa demarcha é mais arriscada e incerta, e também mais aventureira, do que a análise criteriosa das reflexões, ponderações e pontos de vista assumidos no âmbito da discussão acadêmica sobre o futuro do humano. Mas o questionamento dos achados de Müller pode propiciar um ângulo novo sobre o que está acontecendo, quiçá mais interessante porque menos conhecido. Sobretudo se concordarmos com Alexander Kluge, quando afirma que Müller é, por um lado, aquele que vê a cifra do século XX, como estão as coisas com as pessoas deste século, e, por outro lado, um sismógrafo que mede meticulosamente e tão precisamente quanto o físico quântico. Assim, e como que para justificar que esse estudo se volte agora para um aprofundamento da questão formulada por Müller, pretendo alinhavar um determinado número de argumentos capazes de salientar a importância de se estudar o sentido da passagem do Hamlet para o Hamlet-Máquina, de que maneira tal passagem fornece indicações preciosas para o entendimento do futuro do humano.
Heiner Müller foi estudioso e grande conhecedor de Shakespeare, além de autor de uma nova tradução de Hamlet para o alemão. Em 1982, em entrevista a Sylvain Lothringer, o poeta chegou a dizer que sua vida foi marcada por duas obsessões, Hamlet e a história alemã. Hamlet, porque assinala o descompasso entre o tempo do sujeito e o tempo da história. Mas Hamlet é também aquele que fala com o espectro e quem desrecalca o que há de podre no reino da Dinamarca. Com ele, instaura-se o que o Müller chamou de teatro de guerra potencial, como experiência individual compartilhada por muitos. Por outro lado, a história alemã não concerne apenas o Müller cidadão. Formulando a questão central do século XX, a luta de morte entre revolução e contra-revolução, ela influi de modo decisivo na história contemporânea mundial. Nesse sentido, o material das obsessões do poeta afeta a todos nós, faz parte de nossas vidas, ainda que no mais das vezes de modo inconsciente. A diferença reside na intensidade e na complexidade, vale dizer, no grau de radicalidade com que essas questões se entrelaçam na experiência limite de Müller. Mas não foi só nessa entrevista de 82 que Müller falou sobre a importância de Hamlet. Anos mais tarde, quando lhe perguntaram qual era para ele a peça mais importante do dramaturgo inglês, Müller respondeu: "Receio que a peça mais importante para mim seja Hamlet. Possivelmente porque é a primeira peça de Shakespeare que tentei ler e porque é a que tem mais a ver comigo e com a Alemanha. Aparentemente, Hamlet não é uma peça tão importante assim para os ingleses. Talvez até seja para eles, como para Eliot, uma peça fracassada. A peça ideal para os fãs ingleses de Shakespeare é Coriolano, o que, aliás, é correto, com certeza, de um ponto de vista formal. Mas para nós, Hamlet é interessante porque aí Shakespeare tenta formular alguma coisa que ele não domina, uma experiência que ele não consegue conceber." O comentário de Müller indica que o que importa nessa peça é a indeterminação, a incerteza e a dificuldade que caracterizariam a tentativa do poeta inglês de captar algo que lhe escapa. Vale dizer, enunciar a experiência de uma transformação pressentida mais do que sabida, detectada mais do que refletida. Abertura de uma grande crise, o tempo desnorteado, que se apresenta sob uma forma cifrada, cujo advento comporta mais implicações do que explicações. Como se Shakespeare se encontrasse diante de algo inédito e desconhecido, que passa a exigir expressão, mas cujo sentido pleno só será decifrado a posteriori, à medida que for desdobrado. Ora, a percepção do dramaturgo alemão parece encontrar uma forte ressonância na maneira como Müller concebe a sua própria criação, a escritura de Hamlet Máquina. Com efeito, é isso que transparece quando se começa a examinar as centenas de anotações coligidas nos rascunhos dos manuscritos de uma peça cuja versão final tem apenas 9 páginas. E talvez seja essa mesma ressonância que o leva a insistir em montar Hamlet e Hamlet Máquina juntas, desde que esta última foi escrita em 1977. Müller queria criar um elo forte entre as duas peças. Sempre desejou que o público experimentasse a complementariedade da encenação dos dois textos, fizesse a passagem de um ao outro. Isso, porém, permaneceu proibido por todo o tempo de vigência da República Democrática Alemã. E não deixa de ser, ao mesmo tempo, intrigante e emblemático que o dramaturgo estivesse trabalhando na montagem de Hamlet Máquina em novembro de 89, quando caiu o Muro de Berlim. É claro que não se trata aqui de projetar diretamente a passagem do Hamlet humano ao Hamlet Máquina sobre o plano dos acontecimentos, muito embora também não convenha atribuir tal simultaneidade ao acaso ou a uma simples coincidência.
Os elos efetivos entre a conjuntura histórica e o destino do projeto de Müller são fortes demais para serem negligenciados. Entretanto, para serem compreendidos, talvez seja necessário reportá-los a uma outra instância, superior e mais ampla, que forneça o nexo entre o que acontece com as peças e o que acontece com o contexto social, político e, por que não, civilizacional em que elas se inscrevem. Nesse sentido, talvez a relação mais apropriada que se possa estabelecer seja aquela que procure articular a passagem de um Hamlet a outro, a passagem de uma era a outra, ou melhor, a passagem de uma formação histórica marcada pelo predomínio da episteme moderna para uma outra que aparentemente já não mais seria regida por ela. É o que se pode levantar como conjectura a partir da leitura dos manuscritos de Hamlet Machine. Julia Bernard, que se debruçou sobre os arquivos relativos a Hamlet Machine para organizar e transcrever a volumosa e caótica massa de papéis de toda a ordem que compõe o material da peça, observa que estas testemunhas, assim que ela chama, do processo de criação, constituem, na verdade, lugares de pensamento e, como tais, são criações no sentido estético do termo. Ela chama obras de papel. Ora, entregando-se ao trabalho de decifração dos manuscritos, Julia Bernard percebe por que, diz ela, só um exame detalhado do método de trabalho e de composição poética, fundado nas fontes, será suscetível de tornar inteligível a fórmula do autor, tão provocante e tão mágica, segundo a qual sua obra deveria ser apresentada de maneira brutalmente cronológica. É que, diz ela, sua escritura alia de modo particular duas formas fundamentais da modernidade no século XX. A escritura automática, bem como a montagem e a colagem do material textual, tanto dele próprio quanto de outrem. Para o propósito que nos interessa aqui, as indicações de Bernard tornam-se preciosas por três razões. Em primeiro lugar, porque sublinham a preocupação de Müller com o respeito brutal à sucessão temporal, quando se quer rastrear o movimento da criação e do pensamento. Nesse sentido, nada deve ser negligenciado, tudo deve ser observado em seu próprio desenrolar. Em segundo lugar, porque, enquanto lugares de pensamento, os rascunhos permitem ver como se dá concretamente a relação entre o ato de pensar e o ato de escrever. Em terceiro lugar, porque a partir desse entendimento é possível estabelecer que o método de composição mülleriano se funda num misto de escritura automática com recombinação, montagem mais colagem de textos. Tudo se passa, então, como se a criação de Hamlet Machine seguisse um movimento feito de aproximações e cristalizações sucessivas extraídas de um caos, que implicam em operações inconscientes, escritura automática, e conscientes, montagem e colagem, num longo tempo de gestação, até que, de repente, tudo se precipita na tomada de forma explicitada nas 9 páginas. Entretanto, é preciso assinalar que tal movimento se apresenta concomitantemente como escritura que se formula e como teatro mental. Com efeito, numa conversa com Ute Scharfenberg, Müller esclarece o que se passa. Diz ele: "Dei-me conta disso com Hamlet Machine. Depois de ter escrito esse texto pela primeira vez, não era a primeira vez. A primeira vez foi com uma outra peça, Mauser. Eu não tinha ideia do que podia ser uma realização cênica, a menor ideia. Era um texto, e para esse texto não havia em minha imaginação nem espaço, nem palco, nem atores, nada. Era escrito como numa zona surda. Depois, isso me aconteceu cada vez mais. Hamlet Machine é a mesma coisa.
a indicações cênicas tão desesperadas, todas irrealizáveis, um sintoma de que eu já não podia mais imaginar a realização e que já não via mais espaço para onde aquilo poderia ir. No fundo, isso quer dizer que são peças ou textos que teriam meu cérebro, por exemplo, ou minha cabeça, como um único teatro. É no meu crânio que eles serão encenados. Como se faz isso no teatro? Esse é o núcleo fundamental da provocação teatral de Artaud, que mal se constitui como uma teoria e que se tornou apenas um método. Portanto, um teatro de fluxos cerebrais e de nervos cranianos. Fim de citação. Tudo se passa, então, como se a peça se criasse na mente do dramaturgo como um teatro de vibrações e de intensidades sentidas que encontram a sua tradução visual no plano da escritura, à maneira de um sismógrafo ou de um eletrocardiograma que capta os batimentos cardíacos e vai registrando as variações, regularidades e irregularidades no papel. Por isso mesmo, o exame dos esboços manuscritos de Hamlet Machine mostra que a peça pertence àquela categoria de escritos que se constituem como captações especialíssimas, como é o caso das anotações e desenhos de Artaud, dos adendos de Proust às provas de Em Busca do Tempo Perdido, das fissuras na escrita de Henri Michaud em Misérables Miracles, das deslumbrantes iluminações que fulguram nas páginas manuscritas de Walter Benjamin, dos inacreditáveis microgramas de Robert Walser, todos eles mostrados, à exceção de Michaud, na exposição Notação, Cálculo e Forma na Arte, na Academia de Arte de Berlim, em novembro de 2008, como exemplos maiores de uma arte sinestésica que efetua, no campo estético, operações de registro de manifestações físicas e ou psicofísicas que as tecnologias de imagens médicas tornam visíveis no campo científico. Estaríamos, portanto, diante de uma peça teatral muito particular. Não há espaço cênico localizável no mundo, porque tudo se passa dentro da cabeça, numa zona surda. Não há palco, nem atores, nem diálogos, mas um texto que registra pulsações, que por sua vez se traduzem em palavras, cujo sentido é construído e sintetizado através das imagens. Foi precisamente assim, como teatro mental, que o diretor búlgaro e amigo de Müller, Dmitry Gottschev, encenou Hamlet Máquina no Sesc Santana, em setembro de 2009, em São Paulo. Vejamos mais alguns pontos. No preâmbulo que apresenta os manuscritos, Jean Jourdain observa que o interesse de Müller por Hamlet remonta aos anos 50 e fornece indicações de como ele evolui até tornar-se Hamlet Máquina em 1977. Tal evolução é acompanhada por considerações do próprio Müller, que mostram o quanto seu julgamento sobre a peça vai mudando ao longo do tempo. Por isso mesmo, o Hamlet de Hamlet Máquina tem muitas camadas, que podem inclusive ser contraditórias entre si e que refratam sentidos diferentes. Ora, entre tais considerações, há uma que chama particularmente a atenção. É quando Müller observa em entrevista a Lothringer, diz ele, Hamlet Máquina é um texto para coro, é uma experiência coletiva, não uma experiência individual. Quando escrevo coro Hamlet, as pessoas não veem isso, porque não querem ver. No Ocidente, as pessoas têm medo das experiências coletivas, pensam tudo em termos de individualidades. Mas não há um Hamlet único em Hamlet Máquina. Fim de citação. A indicação do dramaturgo é muito relevante para nosso propósito, na medida em que ela nos faz ver que não estamos diante nem de um Hamlet indivíduo idiosincrático, nem de uma experiência individual, mas sim de um processo que precisa ser entendido na dimensão coletiva que lhe é própria. Isto é, que Hamlet não pode nem deve ser considerado como um personagem real ou fictício, mas sim como um processo de individuação do humano cuja verdadeira dimensão é coletiva.
Assim, o Hamlet de Hamlet Máquina é uma multiplicidade que funciona como instância de um agenciamento coletivo de enunciação, nos termos empregados por Deleuze e Guattari, incorporando-se num papel. E é a problemática desse papel que precisa ser analisada, se quisermos entender a maneira como ele parece encarnar o futuro do humano. Jean Jourdain favorece essa compreensão ao afirmar: na Europa, o texto de Müller é lido através do filtro da peça de Shakespeare, ela própria apreendida segundo uma concepção romântica do personagem, de sua caracterização, que cristalizou-se no início do século XIX com Goethe e Schlegel na Alemanha, com Victor Hugo na França. A passagem de Shakespeare a Müller supõe que as figuras míticas, entre aspas, shakespearianas, sejam consideradas não como personagens, mas como papéis. Entre o ator e o papel, a relação não é a mesma que entre o ator e seu personagem. Um papel é uma figura teatral que o ator endossa como endossa um figurino, e muda de papel cada vez que muda de figurino. Fim de citação. Arrancados de seu contexto, os papéis da peça de Shakespeare fazem um outro jogo. Sobre o fundo da destruição do teatro como documento ontológico, eles o reinventam como teatro de papéis, e Hamlet Máquina passa a integrar um espaço onde já grafitavam os teatros de Genet, Samuel Beckett e Antonin Artaud. Está se vendo, então, que a passagem de Shakespeare a Müller e de Hamlet para Hamlet Máquina consiste numa operação com muitas nuances e implicações que precisam ser levadas em conta se quisermos entender de que maneira a poesia capta e expressa, melhor do que a teoria, um acontecimento que afeta o próprio processo de individuação do humano. Por outro lado, a compreensão de tal operação exige que comecemos por nos desvencilharmos dos clichês românticos acumulados sobre a figura de Hamlet ao longo do tempo e que, em seguida, questionemos a própria noção de personagem e, com ela, toda uma concepção do teatro como documento ontológico, para finalmente encontrarmos o Hamlet como uma multiplicidade de traços a configurar um papel assumido no processo de individuação de cada um. Papel esse que, no entanto, atualiza um fenômeno coletivo sócio-histórico. Pois no lance da reconfiguração do Hamlet de Shakespeare por Müller, ao mesmo tempo em que se processa uma desontologização e a sua contrapartida, uma historicização da crise, vemos surgir o papel desempenhado por um Hamlet inumano, por um Hamlet máquina, que se afirma enquanto vemos retrair-se e como que retirar-se um Hamlet humano que já se vê sem papel para desempenhar, pelo menos na cena em que estávamos habituados a encontrá-lo. Convém, no entanto, não esquecer que tudo isso se revela primeiro dentro da cabeça como teatro mental de vibrações, intensidades, fluxos cerebrais e nervosos que se traduzem em imagens e palavras. Não há palco, nem atores, nem diálogos, só textos. Não há personagens, só papéis. E, finalmente, não há ação, só sonho. Hamlet Máquina seria uma sucessão de sonhos, inclusive com um sonho dentro do sonho. Como escreve Jourdain, citação, a narração de sonho aboia a ação, enquanto esta seria objeto de representação. Ela não passa de uma sucessão de atos não determinados, suscetíveis de deslocamentos e condensações. Ele coloca o leitor, o espectador, no limiar dos campos da morte, onde o enunciado resiste à determinação de seu sentido, à sua interpretação como mensagem, e reflui na enunciação. E a cena se povoa de espectros. Narrações de sonhos e citações instauram um teatro que substitui o jogo das aparências pelo movimento das aparições, e no qual se ajuntam o mundo real dos vivos e o universo dos mortos. A ressurreição dos mortos ocorre em câmara lenta, completa Jourdain. Ora,
O que essa visão de sonho, ou melhor, de pesadelo, revela e o que esses espectros anunciam é, segundo Jourdain, um fenômeno psíquico inédito, diz ele, a retirada do homem para as suas próprias entranhas e o início do monólogo da máquina. Monólogo da máquina. A abolição de ação nesse teatro e a transferência deste para o espaço mental acabam, portanto, por permitir que a percepção se abra para um acontecimento cuja existência e dimensão certamente passariam despercebidas se o poeta não se colocasse em situação de captá-lo. Pois só mesmo a singularidade de um registro muito especial é capaz de deixar ver que o enunciado resiste à determinação de seu sentido e reflui na enunciação, que os espectros tomam conta de uma cena onírica, povoada agora por mortos-vivos, e que o poeta sonhador, e com ele o leitor-espectador, assiste o humano retirar-se para aquém da linguagem, para o plano infraindividual, ao mesmo tempo em que a máquina assume o antigo papel ocupado por Hamlet e passa a monologar. Tudo isso precisa ser muito mais trabalhado, evidentemente, acompanhando quase que linha por linha o desenrolar de Hamlet-Máquina, para depois voltarmos a verificar de que modo o desdobramento dessa crise, graças à aceleração tecnológica, à convergência das tecnologias, robótica, biotecnologia e nanotecnologia, e a capilaridade crescente da virada cibernética nos domínios da vida, do trabalho e da linguagem. Esta está efetivamente se concretizando desde os anos 70 como o futuro do humano. Em suma, trata-se de perguntar em que medida a passagem do Hamlet para o Hamlet-Máquina, sonhada por Miller como um terrível pesadelo, prefigura um movimento real que agora se inscreve no devir da história. Um exemplo da riqueza impressionante dos rascunhos de Müller, a sugerir a extrema complexidade tratada na peça e a pertinência de analisá-la na presente pesquisa, porque é uma pesquisa isso, nos é dado por Nikolaus Müller-Scholl no texto Com Todos os Animais. O texto dele se chama Com Todos os Animais. Com efeito, tomando uma das folhas dos manuscritos, um dos registros do sismógrafo, o crítico lê, ele lê, aspas, H.VAR.D.H.Shakespeare. Humanismo/program. Sobre o desaparecimento do homem. Fecha aspas. Embaixo, o nome de Foucault, entre parênteses, e em seguida as palavras, com todos os animais. Decifrando essas poucas linhas, Müller-Scholl escreve, aspas, o enigma esclarece o pensamento cênico de Müller. É estabelecida uma correspondência entre Shakespeare e um manifesto de Michel Foucault, no qual a morte do autor é ao mesmo tempo exorcizada e exigida. Exortação que inspira Müller, pois em seu entender o autor deveria desaparecer para impedir o desaparecimento do humano. O que Müller associa a tal exigência é instrutivo. No manuscrito de Müller, o texto de Foucault desemboca numa linha pinçada do Marragone de Brecht. O proletário, personagem principal da ópera, canta: morrereis como com todos os animais, e nada vem depois. Fecha aspas. Palavras que Adorno citou com entusiasmo em sua crítica da peça, porque, de seu ponto de vista, elas correspondiam a um novo pensamento do sujeito e da relação entre o ser humano e o animal. A proximidade frequentemente notada de Müller com a teoria pós-moderna se explica nesse encadeamento de associações. Müller lê Shakespeare com Foucault. Nos textos do dramaturgo inglês, ele encontra o questionamento do conceito de sujeito, tal como se desenvolveu durante a primeira fase da época moderna, que Foucault tratou no plano teórico com relação à fase tardia dessa mesma época moderna. Por outro lado, ele provavelmente considera Foucault como sendo, antes de tudo, um teórico que deu continuidade ao projeto encetado por Brecht antes de 1933 em seus textos teatrais.
o desenvolvimento de uma teoria e de uma política que não partem do postulado de que o sujeito burguês é consciente de si mesmo, de que é, para dizer de modo imagético, senhor em sua própria casa. Em vez disso, ele deve levar em conta o caráter finito de sua existência e, desse modo, do que o vincula ao animal. Fim de citação. Se Müller-Scholl estiver certo, se Rainer Müller efetivamente ler Shakespeare com Foucault, estamos de fato lidando com um feixe de questões que nos interessa sobremaneira, na medida em que a passagem de Hamlet para Hamlet Máquina expressaria o desaparecimento do sujeito moderno, a polêmica afirmação Foucaultiana da morte do homem, a retirada do humano para suas entranhas, o silenciamento de sua voz, inclusive e sobretudo como autor, no plano do agenciamento coletivo de enunciação, e o surgimento de um híbrido Hamlet-Máquina que passa a articular um outro discurso, num contexto sócio-histórico também transfigurado. As perguntas que se pode formular aqui são: qual é a especificidade desse híbrido, não em termos ontológicos, mas epistemológicos? Em que medida ele anuncia um devir para além do humano? Como Müller confronta as duas figuras, Hamlet e Hamlet Máquina, e os movimentos que fazem a primeira retroceder e a segunda emergir, o que significa o humano refugiar-se no silêncio das entranhas, enquanto o híbrido assume o monólogo? É possível pensar que a passagem do Hamlet ao Hamlet Máquina é regida pelo princípio de seleção, crucial na reflexão do próprio Müller e importante na análise que Foucault elabora em Nascimento da Biopolítica, quando aponta que de que modo o primado do Homo economicus desemboca quase que necessariamente num melhoramento de pelo menos parte da espécie para aliar um surplus de poder à máxima realização de potência tecnológica. A reflexão de Foucault a esse respeito se escreve em sua poderosa crítica do neoliberalismo e de seus pressupostos fundamentais, formulada no final da década de 70, pouco depois de Müller escrever Hamlet Máquina. Ora, 3 décadas mais tarde, o recente derretimento dos mercados, que eclodiu no segundo semestre de 2008, teria abalado consideravelmente essa doutrina dominante. Falhou a mão invisível que regularizaria o funcionamento do sistema econômico capitalista e coibiria seus excessos. Falhou também o culto da performance e da competitividade, que ficou seriamente abalado diante das fraudes, da irresponsabilidade dos executivos, de métodos de gestão arquiduvidosos. Falhou a consagrada relação assimétrica Estado-mercado, que levava o primeiro a governar para o último. Né? Essa relação foi deslegitimada. Os critérios de eficiência e muitos outros dogmas do pensamento neoliberal também foram postos em xeque. E entre os motivos que teria suscitado a crise, não faltou quem apontasse a enorme complexidade e intensa aceleração da inovação nos mercados financeiros, como um dos principais fatores que geraram a incerteza sobre o valor do valor. Ora, como a inovação em matéria financeira, sobretudo nos chamados mercados futuros, se nutriu amplamente do desenvolvimento da avalanche tecnológica, seria possível supor que a crise em curso freasse a intensidade da aceleração e, quem sabe, até mesmo suscitasse um questionamento sobre a ausência de limites que pautou e autorizou tanto os excessos em matéria financeira quanto o desenvolvimento desenfreado da tecnociência. Entretanto, não é isso que estamos vendo, muito pelo contrário. Há indícios de que a aceleração tecnológica vai se acentuar ainda mais e de que prevalecerá o argumento segundo o qual precisamos aproveitar a oportunidade criada para inovarmos ainda mais. Nesse sentido, seria inútil acreditar que a crise poderá modificar substancialmente as tendências que constroem o futuro do humano, pelo menos tal como ele parece desenhado pela tecnociência.
Um exemplo flagrante da reiteração de tal perspectiva é a intensificação do desenvolvimento dos robôs soldados. Com efeito, num artigo interessantíssimo, Stephen Cave confirma o prognóstico de Paul Virilio, que foi citado aqui, inclusive, pelo Viveiros de Castro, segundo o qual o proletariado é descartado, tanto no fronte da produção, quanto no da produção de destruição, já que a substituição do operário pela máquina vem agora somar-se à substituição do soldado. Cave escreve, aspas, estamos em plena revolução do modo como fazemos a guerra, tão profunda quanto o descobrimento da pólvora ou a construção da bomba atômica. No entanto, a maioria de nós mal sabe o que está acontecendo, e nossos enquadramentos legal e moral estão totalmente despreparados. Fim de citação. Nesse artigo, Cave comenta o livro de Pessinger, Wired for War, a Revolução Robótica e o Conflito no século XXI, estudioso das guerras do futuro e coordenador da Força-Tarefa sobre Defesa da campanha de Obama. Convém registrar que Obama, uma vez presidente, já anunciou sua intenção de aumentar os investimentos na guerra robotizada, a ponto de já se dizer agora que ele está no segundo mandato, que ele vai ficar para a história dos Estados Unidos como o presidente dos drones. O presidente dos drones é o presidente justamente da guerra robotizada, né? Mas o mais interessante, ele vai ficar também como presidente espião, né? Claro, junto com os drones, vai junto a espionagem em escala global, né? Mas o mais interessante é o que observa Singer quando percebe que o desenvolvimento da robótica militar desemboca, logicamente, na autonomia da decisão e da ação que os robôs soldados vão conquistar, porque serão rápidos demais, pequenos demais, numerosos demais e criarão um ambiente complexo demais para serem dirigidos por humanos. Nessas condições, conclui Cave, as máquinas terão de agir solo. Mais ainda, segundo Wendell Wallach e Colin Allen, autores de Máquinas Morais, ensinando os robôs o que é certo e o que é errado, também mencionados no artigo, não há nenhum princípio moral forte o bastante para coibir essa tendência. Para Wallach e Allen, o máximo que poderíamos fazer é tentar garantir que estaremos construindo androides fundamentalmente friendly, pelo menos para nós, né? Um segundo exemplo bastante instigante para pensarmos os desdobramentos tecnoeconômicos na era de Hamlet-Máquina, se é que se pode dizer assim, é o surgimento de um novo tipo de escravidão, conforme noticiado pelo jornal Financial Times. Diz um sujeito chamado Pat Patterson, pesquisador-chefe de segurança do Cisco Systems, né? Cada ano está pior, diz ele, que apontou como causa da deterioração o fato do hacking de computadores estar se tornando rapidamente um grande negócio, né? Isto ocorre porque tanto as chamadas botnets quanto as redes de PCs escravos, cujos donos não sabem que suas máquinas foram infectadas, são cada vez mais frequentes e estão cada vez mais sofisticadas. O processo de escravização, comandado por gangues criminosas altamente qualificadas, consiste em plantar uma peça de software, cookies, em PCs desprotegidos, de modo a reuni-los em vastas redes e fazê-los trabalhar para elas, utilizando-os inclusive para desferir ataques contra outros usuários da internet ou para desviá-los para novas tarefas como roubos de dados e senhas, difusão de softwares maliciosos, etc. Isso aqui foi escrito antes de Snowden, evidentemente, revelar que só no ano de 2011 foram desfechadas oficialmente, quer dizer, mas por baixo do pano, pelos Estados Unidos, mais de 240 ataques cyber pelo governo dos Estados Unidos contra nações amigas. Ou seja, a cada dia sim, dia não, tinha um ataque cyber dos americanos disparado contra uma nação amiga. Um sim, um não, um sim, outro também. Um sim, um não, um sim, outro também. Vocês têm uma ideia de como é que é a questão, de como é que a gente já se moveu para um outro terreno e como é que a gente já está numa outra dimensão, né?
Tais exemplos são indicativos de que nos encontramos diante de problemas novos que atestam uma reconfiguração incessante, impulsionada não só pelo desenvolvimento das novas tecnologias da informação digital e genética, mas também pelos efeitos colaterais que a avalanche tecnológica imprime na construção do futuro do humano como um todo, e que não se restringe ao plano da intervenção na natureza humana. Com efeito, quando se fala de robô soldado, de escravidão de máquinas inteligentes, precisamos considerar que talvez as categorias forjadas para pensar sujeitos humanos e objetos tecnológicos não sejam as mais adequadas para designar realidades que se apresentam como relações homem-máquina, nas quais o que importa é o estatuto das próprias relações e não o seu remetimento a um suposto sujeito e a um suposto objeto sempre já constituídos e essencializados. Nesse sentido, a passagem do Hamlet para o Hamlet máquina talvez possa ser entendida como a entrada numa situação inédita, na qual nem teria mais cabimento separar conceitualmente o homem da máquina, para tentar determinar o primado do humano sobre ela ou o primado dela sobre o humano. Muito embora a filosofia autocrática da tecnologia, que é hoje dominante, só passa a conceber a questão nesses termos. Ora, o que parece fazer Müller com seu Hamlet máquina, se não formular um discurso crítico extremamente elaborado, ao permitir que as entranhas e os meandros subjetivos de um corpo-espírito humano-máquina digam que figura é essa que emerge da conjunção? Em outras palavras, em que medida Hamlet máquina não seria a peça que inaugura um novo tipo de texto, assumido por um papel que não pode mais ser atribuído a um humano, nem metaforicamente a um não humano, um texto dito por um humano não humano numa outra cena? Vale perguntar, em que medida Müller, com essa peça, já não se livrou de Shakespeare, já não deixou para trás o terreno moderno que fazia de Hamlet um emblema da condição humana e que o levava a observar, o Müller: não estaremos em porto seguro enquanto Shakespeare escrever nossas peças. A frase de Müller é certamente ambígua, porque parece enunciar a necessidade de avançar rumo a uma terra incógnita e, ao mesmo tempo, a dificuldade de se ultrapassar o limiar entre passado e futuro, fazendo com Shakespeare o que o próprio Shakespeare fizera: interrogar o porvir. Era isso. Obrigado.